Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula resolvendo exercícios da ONC. Dessa vez eu peguei um exercício de Química que caiu para o segundo ano na prova de 2019, que é essa questão que está aparecendo aí na tela para vocês darem um pause e darem uma lida nela com bastante atenção. Para essa questão, a gente vai precisar comentar sobre um conceito bem importante na Química, chamado de princípio de Le Chatelier. Para ilustrar esse princípio, eu copiei a própria reação do exercício aqui em cima. E vocês podem ver que eu mudei um pouquinho. Lá tinha um igual, eu coloquei essas duas setinhas. Porque elas são importantes para mostrar que, assim como essa reação ocorre, a maior parte das reações da natureza, elas ocorrem tanto no sentido direto quanto no sentido indireto. Ou seja, essas substâncias estão se transformando nessas, assim como essas se transformam nessas, ou seja, de modo inverso. Isso cria um equilíbrio químico que a gente chama, que, como eu expliquei aqui, é um equilíbrio dinâmico. O princípio de Le Chatelier ele vai nos dizer o que acontece se eu tentar alterar esse equilíbrio, se eu promover alguma mudança nas redondezas dessa reação. Pode ser um efeito físico, como aumentar ou diminuir a pressão, ou aumentar ou diminuir a temperatura, ou eu também posso simplesmente aumentar a concentração, ou seja, colocar mais de alguma dessas substâncias que estão presentes na reação. O princípio nos diz que o equilíbrio químico ele vai sempre tentar diminuir os efeitos dessa alteração que a gente impôs ao sistema. É aquela história de que a natureza sempre tende ao equilíbrio, ou seja, ela sempre tenta amenizar as diferenças, as alterações. Uma terminologia bastante usada aí no decorrer do enunciado é sobre o deslocamento para a direita ou deslocamento para a esquerda. Então, quando a gente diz que o equilíbrio se deslocou para a direita, quer dizer que a reação com a setinha que aponta para a direita, ou seja, a reação direta, é a que está ocorrendo numa maior taxa. E o mesmo vale para o deslocamento para a esquerda. Outra ideia que a gente vai precisar para resolver esse exercício é a ideia de pH. A gente conhece o pH como sendo uma escala que vai de 0 a 14, onde a gente acomoda certas substâncias. As amostras que ficam mais próximas do zero são amostras ácidas, assim como as que ficam mais próximas do 14 são consideradas amostras básicas. E no meio aí a gente tem o neutro. Mas de onde vem o pH em si, né? Ele vem de um equilíbrio químico, semelhante ao que eu estava comentando anteriormente, que é a formação desse hidrônio, que é esse cátion, e do hidróxido, que é esse ânion aqui. O pH ou o pOH, que também existe, eles estão relacionados com as concentrações desses íons aqui. E eles se relacionam dessa forma. O pH mais pOH é igual a 14. Uma coisa bem importante de se notar aqui é que tanto o pH quanto o pOH estão no expoente com um sinal negativo. Quer dizer que se eles aumentarem, a concentração desses íons diminui e vice-versa, ou seja, é quase como uma relação inversamente proporcional. Partindo agora para a nossa resolução propriamente dita, a gente tem que assinalar a alternativa correta, tendo em mente a reação que o exercício nos deu do tampão e uma outra informação super importante, que é que a concentração do gás carbônico é diretamente proporcional à sua pressão. Primeiramente, eu gostaria de analisar tanto a alternativa B e C ao mesmo tempo, porque ambas falam de um aumento na pressão do gás carbônico, o que por essa informação nos diz que a concentração do gás carbônico também aumentaria. E é aqui que a gente aplica o princípio de Le Chatelier. Se eu tenho uma maior concentração dessa substância, ou seja, uma maior quantidade dela, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de diminuir a sua quantidade, ou seja, de consumir esse cara aqui. Portanto, a gente diz que o equilíbrio se desloca para a direita, no sentido da reação direta, para que haja consumo dessa substância que teve a sua concentração aumentada. Na letra A gente quer que aconteça um aumento do pH. Para que ocorra um aumento do pH, como a gente viu anteriormente, eu tenho que diminuir a concentração do H+, lembrando da expressãozinha, né? E novamente, pelo princípio de Le Chatelier, se eu quero que a concentração do hidrônio diminua,
o equilíbrio tem que se deslocar para a esquerda, ou seja, no sentido da reação inversa, onde o H+ é consumido. E é justamente isso que a alternativa nos diz, e portanto o gabarito dessa questão é a letra A. Obrigado pela atenção de todos.